Representantes da Confederação Nacional da Indústria afirmaram que a alíquota zero para as importações de produtos até $50 pode causar a demissão de 500 mil pessoas no país até o fim do ano. O nosso comentarista de economia, Alan Gani, nos estúdios aqui do Jornal da Manhã. Alan, sempre bem-vindo. Essa é uma polêmica, a gente inclusive já destacou esse assunto aqui no Jornal da Manhã, mas a CNI faz esse alerta e o que pode acontecer efetivamente? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Me parece um pouco exagerado esse número. Eu não tive acesso ao estudo, mas 500 mil demissões me parece aí um número bastante elevado. Agora, de qualquer modo, a indústria ela tem uma série de problemas, a gente sabe disso, uma série de obstáculos, taxas de juros elevadas, complicações tributárias, alta burocracia, problemas de infraestrutura, mas a gente não pode atacar estes problemas que encarecem aí os produtos para os consumidores com uma medida protecionista. E uma medida protecionista que prejudica a maior parte aí da população mais pobre, porque a gente está falando de compras até $50. Então a gente está excluindo os ganhos de produtividade do comércio internacional que beneficiaria esses consumidores. É claro que a indústria acaba sofrendo, mas a gente não pode atacar um problema com um outro erro, né? Lembra um pouco lá a questão da indústria automobilística na década de 90. O mercado era fechado, houve a abertura do mercado e acabou beneficiando os consumidores. Num primeiro momento, a indústria sofreu e depois, é claro, que a indústria se adequou a uma nova realidade e se modernizou. O mesmo ocorre com essa questão aí dos impostos até $50. Eu acho que um ponto principal, Alan, é o seguinte, claro que as pessoas compram esses produtos nos sites chineses, claro, acham que é uma vantagem porque são produtos mais baratos. O problema é porque a indústria nacional não consegue competir, né? E a carga tributária aqui é muito alta. Exatamente. Então, esse que é o problema. A gente tem que atacar as raízes aí do problema, né? E não com medidas paliativas, com protecionismo, até porque o protecionismo acaba fechando esse mercado e impedindo que a indústria nacional ela se modernize. Então, vamos ter aí um olhar mais de longo prazo e atacar as causas do problema para a indústria. Quais são esses problemas? Alta carga tributária, taxas de juros elevadas, baixa produtividade. Então, vamos ter aí políticas públicas capazes de atacar esse problema. Então, uma educação técnica voltada para o aumento da produtividade, redução de gastos do governo, que isso tem um impacto na taxa de juros, um impacto também na inflação. Então, essas medidas, só que isso não ocorre da noite para o dia, né? Não é algo que vai modernizar a indústria em um mês, em um ano. Não, são medidas de longo prazo, mas daí a gente não tem que mais apelar a protecionismos pontuais. Pois é, os nossos comentaristas também querem falar sobre esse assunto. Diogo Schelp, o Alan fala que é um número exagerado, mas de qualquer forma pode haver demissão e claro que é sempre um alerta, né? Sempre tem um impacto, claro, porque é uma concorrência que se tem com produtos que vêm de um país onde esses problemas, né, o chamado custo Brasil, não existem, em que a mão de obra, por exemplo, é mais barata, não há tantos impostos, então é claro que é uma concorrência mais difícil. Mas há outras formas, né, de combater isso. Por exemplo, a qualidade do produto, né? Muitas vezes a pessoa compra um produto desses que vem lá de fora e a qualidade deixa muito a desejar. A facilidade de devolver o produto caso ele tenha, por exemplo, um defeito. Isso muitas vezes, quando você está comprando aqui de dentro do país, é muito mais fácil, né? E o que se deve coibir, de fato, eu concordo com o Alan com questão de que não se pode ter esse protecionismo exagerado, principalmente com valores de até $50. O que se deve coibir, sim, são as fraudes, né? Aquelas compras que são feitas de países lá de fora, né? E que levam a uma maneira aí de burlar o sistema, né? Produtos que até saem mais, compras que são mais caras do que 50, mas são fragmentadas de forma a entrar na isenção. A dúvida é, Beraldo, o que isso pode também interferir nesse debate da reforma tributária, talvez, se é que vai entrar, né? A reforma tributária ela tem um impacto mais para frente, né? Hoje, o que a gente tem é essa economia brasileira
que fica se apegando a essa questão de importações de até 50 dólares, porque tudo no Brasil é muito difícil. E aí tem um outro aspecto, além de todos citados aqui, que é a falta de produtividade pelo aspecto do pouco consumo. Nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, mas o nosso consumo é muito baixo. Você tem uma indústria que vai produzindo a conta-gotas. É só você ir no shopping hoje, ver quanto custa uma calça jeans. Você compra uma calça jeans e deixa no armário para usar numa data especial de tão caro que custa. E quando você vai a países como os Estados Unidos, por exemplo, é barato, você compra muito, porque você vai, você usa, você consome, a economia gira. O Brasil está muito distante desta realidade e não está se encaminhando para lá. O governo não tem nenhum compromisso em construir essa realidade para o Brasil. Ele está só ali querendo pagar as suas contas, tendo em vista o aumento do peso da máquina pública que satisfaz os interesses políticos eleitorais da esquerda do PT. Bom, o Alan Gani ainda vai voltar aqui nesta edição do Jornal da Manhã para falar mais sobre os indicadores da economia. Até já.